Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? 2 Timóteo é um livro muito abençoado, uma epístola também escrita por Paulo, que tem como objetivo falar ao povo de manter alicerçado ali a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade, dar ação de graças ao Senhor em todo o tempo, falar de como nós procedermos, como eles deviam proceder ali naquele tempo, e falava também muito sobre a fé, manter a fé alicerçada em Cristo Jesus. Continuava falando também, Paulo foi um apóstolo que falou muito sobre se evitar e estar atento às falsas doutrinas e aos falsos mestres, e ensinando também como corrigir, falando dos males e das corrupções dos últimos dias. Olha quantos anos, 1000 anos atrás, foram feitas as cartas, a Bíblia em si, e vivemos isso hoje nos nossos dias atuais. Então a palavra, ela realmente é viva, ela é eficaz. O Senhor já sabia tudo o que aconteceria, mostrou isso e fez com que os apóstolos vivessem aquilo e deixassem registrados, para que nós aprendêssemos como lidar, como resolver essas situações, como reagir em meio às iniquidades, em meio às mazelas, em meio às adversidades, sempre em fé e em sabedoria, seguindo a sã doutrina. Fala muito também sobre a fidelidade e o zelo de se manter a palavra alicerçada e fazer com que não se titubie dela de forma alguma, que não seja de forma nenhuma mudada essa palavra. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, nos fala: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, que é com toda paciência, e a doutrina, que a doutrina é os ensinamentos, e o ensinamento da palavra de Cristo Jesus. E no versículo 5 nos fala: tu, porém, ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É estar atento em todas as coisas, suporte as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente, que é de forma correta, sem desfalecer e sem desanimar, o teu ministério. Aqui ele já estava, falando que ele já tinha combatido o bom combate, ele já estava ali se despedindo, porque ele sabia que o momento dele retornar para Cristo Jesus chegaria. Então ele deixa esses ensinamentos e essas exortações para aquele povo e para nós também nos dias de hoje. Então, assim, é um privilégio. Aqui no versículo 8 já dizia ele: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Esses quanto a todos os outros se refere a nós que somos filhos, que aguardamos a vinda dele. Então, assim, a palavra do Senhor, ela é muito viva, ela é muito fiel, ela é muito eficaz. E quando ele fala aqui que já agora a coroa da justiça está guardada, significa que a salvação dele estava guardada em Cristo. E que ele já tinha combatido o bom combate, que ele já tinha ensinado, já tinha passado por tudo aquilo que era o propósito dele, o ministério dele. E ele estava ali ensinando como que era para ser feito. Ele estava dando ali, deixando um legado. As cartas escritas por Paulo é para ensinamento e exortação, mas para deixar um legado de que é possível sim servir ao Senhor, de que é possível sim estar em comunhão com Ele, de servir independente das adversidades, independente das pessoas julgarem ou criticarem, ou fazer com que a palavra de fato não seja levada para mais pessoas, porque todos sabem que Deus existe, só que nós sabemos que
A cada dia que passa, as pessoas não estão focadas, não pensam no evangelho genuíno, que é um evangelho de renúncia, que é um evangelho de obediência, que é um evangelho de fé. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e viver em fé hoje num mundo que é muito imediatista é muito complicado. As pessoas, às vezes, elas preocupam muito com adquirir, com ser, com fazer, com ter, e esquecem que o mais genuíno é a nossa adoração em Deus. É o que nós aprendemos com Ele e o que nós estamos transmitindo para as pessoas, que é a palavra dEle. A preocupação dele, dos apóstolos, de Paulo ali em relação a esse exortamento, a esses ensinamentos, era isso. De guardar a sã doutrina, de aprender para transmitir para as outras pessoas, para que essa palavra não se perdesse e não deixasse de alcançar mais vidas e não deixasse de alcançar mais pessoas. O céu, ele existe sim, ele é real. E a Escritura fala do céu de 3 maneiras. Fala de um grande espaço que cerca a terra, fala do firmamento como uma atmosfera e do inigualável universo celestial. Então, essa realidade é que nós vamos viver um dia eternamente na presença do Senhor, e isso é uma doutrina da fé cristã que é falada e é pautada. Então, assim, o céu não é para ser um conceito armazenado e fechado. Ele é vivido por nós aqui na terra, aguardando essa eternidade em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que quando Ele voltar para nos buscar e levar a tua igreja, a noiva remida, a noiva sem máculas, a noiva abençoada, e levar aquela noiva que vai estar preparada para servir, que vai estar preparada para estar na presença mesmo de Jesus, ali e mostrar as suas boas obras, esse momento vai acontecer. Então, que a cada dia mais nós possamos viver este evangelho genuíno, esta palavra, esta sã doutrina, em obediência, em fé, em sabedoria, que o Senhor fica ali como aquela nuvem guardando os teus filhos, e nós vamos rompendo em fé, fazendo que Ele nos separou e nos escolheu. Nós somos privilegiados por Ele ter nos escolhido, porque nós sabemos que muitas das vezes as pessoas até gostariam de estar alicerçadas ali, mas não conseguem, ou devido a um pecado, ou achar que tem alguma mágoa, ou alguma coisa que impeça. Então cabe a cada um de nós, cabe a cada um daquele que conhece o Evangelho, que conhece a Cristo, fazer com que ele seja conhecido para as outras pessoas. Amém? E que essa palavra permaneça em nós e seja manifesta através de nós na vida das pessoas, e que continuemos sendo sal e luz em nome de Jesus e em fé. Amém? Deus abençoe.